né? Mas eu queria conversar com vocês sobre o livro de Ruth. E eu não vou ler o livro inteiro, são 4 capítulos, né? Depois você lê o livro em casa. Eu só vou fazer umas pinceladas aqui. Mas nós vivemos, né? Eu estou aqui tendo a oportunidade de pregar no primeiro culto do ano, aqui na Cofã, né? E aqui, todo começo de ano é aquela... A gente tem, no nosso coração surge aquela expectativa de que esse é o ano. Esse é o ano da virada. Esse ano eu vou fazer coisas extraordinárias. Coisas grandes. A gente tem aquela vontade, né? Surge esse desejo no nosso coração. Não, esse ano vai ser aquele ano. Esse ano ninguém me segura. Não surge? Quantas vezes você vai falar, vai desejar feliz ano novo para uma pessoa, você fala assim, que o ano de 2019 seja um ano extraordinário, não fala? E quando extraordinário, na verdade, é fora do comum. Ordinário é comum, algo habitual, e extraordinário é uma coisa que é fora do comum. E nós vivemos num período, né, quem é nerd aí, tá amando, né? Porque é tanto filme de super-herói, né? Eu lembro na minha época, quando eu era novo, eu estudava aqui no Alípio e chegava da escola correndo meio-dia, 11 horas, alguma coisa assim, sei lá, para ver X-Men, que passava na Globo. Era a única coisa que tinha, a gente tinha que ver, eu gostava, né? E, né, super... Agora hoje, meu irmão, hoje tem filme para dar, né? E aí você tem filme tinha super-herói que eu nem sabia que existia. Você vê filme, é série, um monte de coisa. Então a gente entra nessa vibe, vamos dizer assim, nessa onda de super-herói, não entra? E eu não sei você. Talvez você não vai querer abrir o coração, mas eu vou abrir aqui. Eu, quando era pequeno, eu sempre ficava me imaginando algum super-herói. Não vou falar depois de grande, não, que pega mal, né? Mas quando eu era novo... Alguém aqui já passou por isso ou só eu? Ó, o Eduardo. Eu, Eduardo e o Ricardo só. Tem 3 pessoas. 2 Ricardos. Está aumentando. Quem dá um... né? E aí... eu ficava meio... eu acho que eu vou... Aí quando eu era novo, eu gostava de X-Men, né? Eu falei assim, acho que eu vou ser o Wolverine. Mas aí eu ficava pensando, mas o Magneto, ele controla metal, então ele consegue vencer o Wolverine. Então eu vou ser o Magneto, então, sei lá. E você fica nessas coisinhas, é coisa de gente jovem, né? De adolescente, ainda era bem novo na época, né? Estava no ensino médio. Mas na verdade a gente tem... Você pode falar assim, eu não quero ser um super-herói. Mas às vezes surge no nosso coração um desejo de ter um superpoder, ou não. Para resolver situações que você não pode... Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando, tem coisas que fogem do nosso controle. Como a gente queria ter, né, agora um superpoder. Ser um super-herói para poder chegar e resolver tudo e fazer tudo e chegar chegando. Fazer coisas extraordinárias. Imagina você pegar, levantar metal, fazer isso, ser um Capitão América, um Homem de Ferro, sair voando. Você quer. E tem situações na sua vida que você fala assim, não, eu queria ter um superpoder porque eu queria resolver isso. Às vezes na sua vida, na sua família, no seu trabalho, você tem aquele desejo, ou você tem o desejo de simplesmente ter um superpoder para fazer alguma coisa, para chamar a atenção, para as pessoas olharem para você. Olha como ele faz um negócio. Nossa, olha como ele fez uma coisa extraordinária. Ele não é uma pessoa comum. Olha o que ele fez. Olha o que o Mer fez. Nossa, como ele é uma pessoa, né? Então a gente tem esse desejo. E aí a gente cai na real que o Superman, o Capitão América e o Hulk não existem. Não existe super-herói. Mas aí nós que somos cristãos, a gente olha para a Bíblia e aí a gente começa a ler histórias de homens de Deus e a gente fala, o Hulk é mentira,
Mas Abraão é verdade. Porque são histórias reais. E aí a gente começa a pensar também, bom, tá bom, eu não quero ser, né, porque nós somos crentes, eu não quero ser o homem de ferro, mas eu queria ser Abraão. Queria ser Josué. Já pensou Josué ali em Jericó, rodeando a cidade? Não, eu quero ser Josué. Eu fico imaginando Elias. Já pensou? Você como Elias, você ora, para de chover. Aí você ora, volta a chover. Quem não queria esse poder? Você tem esse poder, hein? Lê a carta de Tiago lá, que fala que Elias era homem, que nem eu e você. Eliseu, e aqueles milagres. Eu fico pensando Moisés, meu Deus do céu. Imagina, esses filmes de super-herói, tá longe de Moisés. Imagina as 10 pragas do Egito lá, ele, Arão, e falando, e o negócio acontece. Imagina abrindo o mar vermelho e você passando em seco, de repente você passa e fecha o mar vermelho, e o povo, e o inimigo vem e morre. Você no deserto é coluna de fogo, é coluna e é nuvem. Meu Deus do céu. E são histórias verdadeiras, são fatos reais. Acredite você ou não, mas está aqui, nós cremos, é verdade. E nós olhamos muitas vezes para essas histórias e falamos assim, eu queria ser Moisés, eu quero fazer algo grande, eu quero fazer algo poderoso, eu não quero ser um crentinho, não, eu quero ser um negócio para fazer barulho. Eu quero andar e tem que ter coluna de fogo, tem que ter nuvem, eu quero ser, né, aquele crente arretado. Ou Davi, e matar, né, derrotar Golias, acabar com os exércitos, todo mundo sonha com isso. Não há nenhum problema, irmãos, e a gente querer e a gente buscar isso. Mas o problema está em pensar que a nossa vida é uma vida sem sentido e medíocre, caso nenhuma coisa épica ou revolucionária aconteça. Porque provavelmente nós não vamos ver e sei lá, e não vamos fazer nenhuma dessas coisas aqui. Se Deus quiser, amém. E eu oro para que Ele realize através de mim ou através de você. Mas pode ser e que nada disso aconteça, que nem não apareça uma coluna de fogo, nem uma nuvem, e que você não veja nenhum superpoder, nem algo que chame a atenção, e você acha que só por causa disso a sua vida é uma vida sem sentido ou é uma vida medíocre. É esse o problema, e não é. Nem todos foram chamados para ser Moisés, ou para ser Elias, ou para ser Eliseu. E meu pai falou aqui, até o texto está na palavra, sobre a questão dos dons, sobre a questão do corpo. Cada um tem um chamado, cada um foi colocado por Deus em uma posição. E não é porque você não é o Moisés, e você é simplesmente o Marcelo, que você não tem importância no reino de Deus. Todos os membros, daqueles os mais honrados, mesmo, e aqueles menos honrados, têm a mesma importância e o mesmo valor no reino de Deus. Então não ache que a sua vida, porque não está acontecendo nada, assim, épico, digno de Hollywood, que a sua vida é uma vida sem sentido. Você tem valor, e Deus está trabalhando através de você. Amém? No livro de Hebreus, capítulo 11, nós temos uma lista, uma relação de nomes, e que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. E lá está uma relação de nomes dessas pessoas que fizeram coisas extraordinárias: Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Raabe, Davi.
E nessa galeria dos heróis da fé, de pessoas que fizeram coisas extraordinárias, tem lá também nome de juízes, uma lista de juízes. Gideão, Baraque, que era para ser juiz, que meio que pipocou, e era Débora, mas estava ali com Débora. Sansão, Jefité, talvez você não saiba que, mas tem Jefité na Bíblia, ele era um juiz, e Samuel. Juízes, a época de juízes, os juízes ali nesse período, tem um livro de juízes aqui, depois você lê também, tá vendo? Já Ruth e Juízes, já tem 2 livros para você ler. Era uma época tenebrosa, o povo estava corrompido. Se juntou lá com os outros povos, começou a pecar. Mas toda vez que eles eram oprimidos pelos inimigos, eles clamavam, eles oravam, e Deus, pela sua misericórdia, enviava um juiz. E aí esse juiz vinha e libertava o povo. Então a gente conhece Sansão, né? Sansão talvez é o mais conhecido desses juízes aí. E é uma outra pessoa que fez coisas grandiosas, coisas extraordinárias, sobrenaturais. Gideão, Jefté, Baraque, Débora. Samuel também é um juiz, também enfrentou exército, também acabou com filisteus. E é nesta época, de pessoas que estão fazendo coisas grandes, coisas extraordinárias. Nós temos que correr. Coisas extraordinárias, que tem Ruth. No versículo 1 a gente leu: na época dos juízes houve fome na terra. Então você vê, Ruth está entre o livro de Juízes, pessoas que estão na galeria dos heróis. E Samuel, que também, período dos reis, bem nessa transição entre o livro de Juízes e o livro de Samuel, que é o período que vem Saul, período que vem Davi. Tem um livro que talvez você pule e você passe e você não conhece, que é Ruth. E Ruth não se enquadra num filme de super-herói, nem num filme de ação. Talvez Ruth seja mais para um drama e para um romance. Mas o que eu quero mostrar é que, através do livro de Ruth, é que coisas extraordinárias acontecem também em situações corriqueiras, através de pessoas comuns, em pequenas atitudes e escolhas do dia a dia. Porque muitas vezes a gente quer ser aquilo, quer ser o herói, quer ser Sansão, quer ser Gideão, quer ser Davi, e a gente pula Ruth, esquece de Ruth, porque é uma historinha, né? Legal, tal, mas não dá tanto valor. E eu não vou ler o livro inteiro, porque é muita coisa para ler, mas a gente vai dar umas pinceladas no livro, só para quem não... Quem conhece aqui o livro de Ruth? Quem conhece a história de Ruth? Ah, tá, a maioria, né? Ou metade. Então, vamos lá. Tem fome em Judá, Belém de Judá. Elimeleque, marido de Noemi, pega Noemi e seus 2 filhos e vão para Moabe, que não era para se misturar, é uma outra história. Mas pega uma direção, porque acabou o pão ali em Belém. Belém, que é a casa do pão, não tinha pão, e eles vão para Moabe. E lá em Moabe, Elimeleque morre, marido de Noemi morre. Seus 2 filhos se casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E os 2 filhos de Ruth morrem também. E Ruth fica com as 2 noras. Desculpa, Noemi, isso. E Noemi fica com as 2 noras, Orfa e Ruth. E aí ela ouve
que Deus está olhando lá para Belém de Judá e está tendo pão lá. Então ela fala, vou voltar para Judá, para Belém. Só que ela chega para Orfa e ela chega para Ruth, suas noras, e fala assim, ó, não tenho mais filho, já sou velha, não vou casar, mesmo se casar, o filho vai demorar muito para crescer, para vocês casarem de novo. Então voltem para a casa dos seus pais, da sua mãe, para o seu povo, para a sua terra, e fique lá. Vão casar, vão ser felizes, vão tocar a vida, e deixa eu voltar para ajudar. E aí, no primeiro momento, Orfa e Ruth, não voltaremos. E aí, ela vai e insiste de novo. Gente, não há esperança. Né? Ela está toda amargurada, Noemi. Não tem esperança para vocês, comigo vocês não tem. Esquece, vocês não vão ter vida. Desanimou tudo, né? Aí Orfa falou assim, tá bom, deu um beijinho na testa e voltou para Moabe. E Ruth falou, não, eu vou com você. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E onde você morrer, eu vou morrer também. E onde você for enterrado, eu vou ser enterrado também. E aí Noemi falou, pô, já insisti tanto, já joguei tanta, já falei, e a mulher, e ela quer ir atrás de mim, então parou de insistir. Então você já vê aí uma história do dia a dia, triste, de Ruth, que não tem nada a ver com coisas grandes, que é, Ruth perdeu o marido. E Ruth, mesmo com sua perda, mesmo sem esperança, mesmo a sogra, né, tirando todas as esperanças dela, ela permanece leal à sogra dela. E continua seguindo Noemi. E a gente não vê que não tem nada de extraordinário na história, né? Mas assim, Ruth já estava suportando a sogra, gente. Já é uma coisa, já ficou com a sogra. Pensa, se não tem coisa extraordinária aí. Brincadeira, gente, é só brincadeira. Ainda mais eu estou aproveitando que minha sogra não está aqui hoje. Eu tenho que aproveitar que a sogra não está aqui, aí eu posso... Não, estou brincando, eu amo a minha sogra. Amo muito meus sogros, na verdade. Meu sogro e minha sogra são uma bênção na minha vida. E assim, isso daí é só história também, né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço sempre conversam e falam assim, não, eu amo a minha sogra, eu amo meu sogro, né? Então é só uma brincadeira. Então Noemi e Ruth chegam em Belém no início da colheita da cevada. E aí Ruth sai para trabalhar. Veja bem, Ruth foi trabalhar, foi recolher espigas. Coincidentemente, talvez a sua Bíblia seja casualmente, uma incrível coincidência, ela vai parar no campo de Boaz. Que era parente de Elimeleque. E Boaz, sabendo de tudo que Ruth faz por sua sogra, acolhe Ruth como uma de suas servas. Então, primeiro, Ruth é uma vida simples, gente, é uma vida normal. Ruth chega e vai trabalhar, vou recolher espigas. E ela está lá, eu vou lá, e ela fala assim, eu vou recolher no lugar que alguém me receber lá. E elas, a Bíblia fala, né, coloca aqui, casualmente, coincidentemente, vai parar no campo de Boaz, que Boaz era um parente de Elimeleque, o marido que morreu de Noemi. E existia uma lei lá em Israel, que era a lei do resgatador, Goel, que um parente próximo de sangue podia resgatar a terra daquele seu parente que foi morto. E por acaso Ruth foi para lá. E Boaz fica sabendo quem era Ruth e o que ela fez para a sogra dela. A lealdade que ela mostrou para a sogra dela, com a sogra dela.
E aí Boaz fala assim, não, nós ficamos sabendo de tudo que você está fazendo por Noemi. Fica aqui que junta com a minha serva, vem beber, pega água, colhe aqui e tal. Boaz chegou para os servos deles lá e falou assim, ó, quando vocês forem colher, deixa cair de propósito uns negócios lá. Entendeu? Não era, porque assim, como que acontece? Naquela época, depois você não vou ler Levíticos, é meio complicado, mas é Levítico. Existia também, além do resgatador que eu falei, existia também a pessoa que tinha campo, que era rico. Na hora de colher, ele não podia pegar aquilo que caísse no chão. Ele tinha que deixar aquilo para os pobres e estrangeiros. Então você está colhendo, caiu, deixou porque vai vir os pobres, os estrangeiros vão lá e vão recolher aquilo. Essa era a lei que existia. Mas assim, era só o que caísse. Boaz falou, não, derruba, vira o saco meio assim, entendeu? Deixa o negócio cair, porque a gente viu o que ela fez por Noemi, o quanto ela tem sido leal, e deixa ela pegar. Então a gente começa a ver que a sorte, né, a vida de Ruth já começa a ter uma esperança. Então Noemi fica surpresa, né? Pô, onde você colheu? Como você veio com tudo isso? Ah, eu estava lá, Boaz. Aí Noemi, Boaz é um resgatador. Ele é parente do meu marido. Ele pode nos resgatar. E aí ela bola um plano para Ruth ir lá e ficar lá, dormir aos pés lá, ficar aos pés da cama de Boaz, tal, o quê? E depois você lê todo o livro, e Ruth fala para Boaz, para aquele homem que era rico, que era um homem influente, fala assim, você é o nosso resgatador. E Boaz fala assim, tá bom, eu vou resgatar vocês. Só que tem alguém na frente, tem um outro parente primeiro na ordem, na lista. Se ele não resgatar vocês, eu vou lá e resgato. Então assim, lá no Israel, quando a pessoa estava pobre, estava passando por necessidade, o que ela fazia? Ela vendia a terra dela. Só que Deus, quando distribuiu a terra, falou assim, vocês não vão vender permanentemente a terra, porque a terra é minha. A terra é minha, não é de vocês. Vocês são estrangeiros, vocês são forasteiros, a terra é minha, não é para vender. Vocês vão vender, vocês podem passar, arrendar, mas depois vocês vão ter que resgatar. Se você não tiver dinheiro, um parente seu que tenha condição, ele vai lá e resgata. Então Noemi vendeu a terra dela, vendeu parte da sua terra, e não tinha condição de resgatar aquela terra de volta. Então ela tinha um primeiro parente, que podia ir lá e comprar de novo essa terra para Noemi. E o segundo parente que podia fazer isso era Boaz. Então Boaz falou assim, não, eu vou resgatar, eu vou pegar de volta. Só que tem uma pessoa na frente, ele que tem o direito primeiro. Então Boaz vai lá, chama esse outro, que na Bíblia chama ele de fulano, tá? A Bíblia chama ele de fulano. Fulano, é o seguinte, você é o resgatador de Noemi. Você pode comprar as terras de volta. E aí o fulano, o ciclano, fala assim, eu vou fazer isso, eu vou resgatar. Aí Boaz fala, só que é o seguinte, se você fizer isso, você vai levar a Ruth no pacote. Você tem a nora dela que você vai ter que levar também, vai ter que casar com ela. E aí ele fala, então eu não vou poder fazer isso. Porque se ele levasse Ruth, ele ia casar com Ruth, ia ter um filho com Ruth, e aquela herança ia ficar para o filho de Ruth. E não seria o nome desse fulano, que eu não sei qual seria o nome do Malom, que é um marido falecido de Ruth, que levaria o nome e levaria a herança de tudo aquilo, daquelas terras. Aí ele fala assim, não, eu vou perder nesse negócio aí, não vou. Então, eu não quero, vai você
e resgata Noemi. Então Boaz fala assim, bom, já que o primeiro não quis, eu vou lá e vou resgatar. E ele resgata a terra de Noemi e ele casa com Ruth. E Boaz fala assim, no capítulo 4, versículo 9, diz assim, então Boaz anunciou aos líderes e ao todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família, ou dos registros da cidade, vocês são testemunha disso. Boaz não estava nem aí para o nome dele. Ele estava ali, assim, eu vou fazer, e é por causa de Elimeleque e de Malom, e não importa que meu nome não vai estar na herança, que não vai ter nada, eu vou resgatar e vou casar com Ruth. Bom, o que eu quero só... É uma história que dá para você ler. Uma história simples. Uma pessoa que teve perdas, teve que trabalhar, e que muitas vezes a gente não dá valor, que não acontecem coisas extraordinárias no dia a dia. E na época dos juízes, que acontecia, os heróis da fé, o livro de Ruth acaba no versículo 18, diz assim, Pérez, 18, diz assim, 4:18, diz assim, Ruth, esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, e aí foi indo até chegar a Jacó, que gerou José, e José, que era pai de Jesus, o Cristo. É uma história simples, que ninguém quer passar, que a gente não dá atenção, porque a gente quer coisas grandes, ser herói, a gente quer ser Moisés, a gente quer ser Sansão, a gente quer ser, sei lá, fazer coisa que faça barulho, mas a gente não quer ser Ruth. Mas nessa história simples, do dia a dia, de trabalho, de perdas, vem a descendência, e vem a ascendência, e vem aqui está a genealogia de Jesus, o Cristo. Se você perguntasse para Boaz, para Ruth, eles nem sabem o que aconteceu. Morreu, sem saber o que aconteceu. Para eles era só mais uma história, mais uma vida que está indo, mais uma vida que está passando. Mas lá na frente, quando nós vemos que Jesus ele veio dessa história, através de uma vida de fidelidade, de uma vida que para você pode ser uma vida sem valor, uma vida insignificante, que muitas vezes a gente olha isso aqui, vou pular, vou passar. Que história de uma pessoa que tem que trabalhar, tem que colher, passar fome, passar necessidade, que tem perda, que perde marido, que perde filho, que morreu isso, que morreu aquilo. E a gente passa e e é nessa história que vem Jesus e que nasceu Davi, o maior rei que teve em Israel. E Ruth e Boaz morreu sem saber disso. E muitas vezes a gente não quer aceitar a nossa vida simples. A gente quer fazer grandes coisas. Esse ano eu vou estourar a boca do balão. E não só como indivíduo, mas muitas vezes como igreja. E sabe, toda essa palavra, irmão, surgiu de um conflito meu, e de uma coisa que eu tenho conversado com meu pai, que a gente vive em uma época de Facebook, de Instagram, e que a gente acaba olhando para essas coisas e começa a comparar aquilo que a gente vê com aquilo que nós estamos vivendo. Então a gente olha lá a igreja fulano de tal, e nossa, que igreja enorme, e a gente vem para cá, a igreja não terminou nem de pintar, está faltando pallet aqui na parede. Oh, glória!
O pastor está de camiseta, não está de terno, não está de gravata. E a gente começa a comparar essas coisas e fala, nossa, minha vidinha é tão simples, minha vidinha é tão medíocre, minha igreja é tão sem sentido, porque na minha igreja não tem o culto do avivamento poderoso de fazer voar. Na minha igreja ninguém voa. Primeira coisa, irmãos, eu quero falar o seguinte: a vida de Facebook é fake. Muita coisa lá é fake. Porque eu tenho um monte de gente no meu Face, no meu Instagram. Eu não estou pegando contra. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram. Estou aprendendo a mexer nesses negócios, não sei. Eu tenho tudo isso. Tenho Twitter, nem sei, não uso, mas tenho. Sabe, vou descobrir agora. Mas eu tenho um monte de gente lá que eu conheço, que eu trabalho, que eu vejo, que no dia a dia compartilha comigo. Nossa, tá difícil. Meu, tá isso, tá aquilo, passando por um sufoco. E aí você vai ver a foto lá no Facebook. Ah, que maravilhoso. Não sei o quê. Nossa, que alegria, que uau. Então, não tem problema, irmão, cada um com o seu, mas não se engane com essas coisas, que muitas vezes o que você vê não é a realidade. Não seja iludido por isso. Mas a gente muitas vezes não tem o desejo nem de vir na igreja. De novo, mais um culto. As mesmas pessoas cantando, as mesmas pessoas tocando, não tem nada de diferente. Que vida! Mas são nessas histórias, irmãos, que a gente vê aqui através da vida de Ruth. São nessas histórias do dia a dia, pequena, de luta, de perda, de escassez, de passar fome. É que Deus está agindo e está trabalhando. E talvez não seja da sua vida, mas talvez você seja um vô ou uma avó de um Davi, sem saber. Quer ver? Jeremias capítulo 29, tem um texto que todo mundo gosta. Eu sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor dos Exércitos, né? Fala bem assim, bem, pensamentos de paz, para dar, né, o fim, a vida que vocês desejam, que desejais. Não é isso que está lá? Você não já falou esse versículo para alguém? Você não pega esse versículo para você e fala assim: ah, glória a Deus. Ah, Deus tem bons pensamentos, Deus vai me dar um futuro, vai me dar uma esperança. Você não já pensou assim sobre esse versículo? Sim ou não, irmãos? Agora Jeremias falou para aquele povo que estava recebendo essa palavra que eles iam ficar 70 anos na Babilônia. Uma geração durava em torno de 40 anos naquela época. Muita gente que recebeu aquela palavra não saiu do exílio e não viu aquilo se concretizar. Receberam a palavra, vocês vão ter um futuro, mas a maioria ali ia morrer antes. Porque não era para eles, talvez para os filhos deles, para as crianças, que lá sim, eles iam receber a promessa, eles iam sair do exílio e eles iam voltar para Jerusalém. Mas eles não. E é por isso que Jeremias fala: gente, começa a viver. Vivam. Vão viver. Casem. Dê suas filhas em casamento. Comece a trabalhar. Ore pela Babilônia. Porque né, o progresso dela, né, a prosperidade dela vai ser a sua prosperidade também. Então, irmãos, muitas vezes Deus está dando coisa grande, Ele quer fazer coisa grande e está fazendo, mas muitas vezes não vai ser para você, mas vai ser para o seu filho, vai ser para o seu neto, vai ser para outra pessoa. Talvez você não viva tudo isso que Deus tem, toda essa promessa, mas Deus está fazendo em você e através de você, para que outras pessoas lá na frente vivam e experimentem a promessa do Senhor. Talvez Jesus não volte enquanto você estiver vivo, mas talvez volte quando seu filho estiver vivo. Então o que você está construindo hoje não é só para você, mas é para o seu filho também. Ah, eu vou morrer, não vou ver a volta de Jesus. Não importa, você vai se encontrar com Ele do mesmo jeito.
Mas construa para o seu filho, para o seu neto, para o seu tataraneto, e vai indo. Faça, porque alguém da sua árvore aí, né, dos seus descendentes, verá a promessa se cumprir. Amém? Esse problema é porque muitas vezes a gente acha que a Bíblia e que a história é sobre nós. É tudo sobre mim. E eu queria te desanimar nesse sentido, porque não é nada sobre você. É tudo sobre Deus. É tudo sobre Jesus. Nós somos uma peça só em todo esse milhões de pessoas, milhares de pessoas que já passaram e que vão passar. Você é só mais uma pecinha que está ali, vivendo. E não é sobre você, é sobre Ele, né? Tem até uma música, né, que fala, né, nunca foi sobre nós, nem o que podemos fazer, né? É tudo para você, sobre você, Jesus. Eu não lembro a letra. Não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre o que Ele está fazendo na terra. E você precisa se dispor, você precisa se colocar, e você precisa aceitar a vida que Deus te deu. E aí, só para a gente terminar, eu queria falar o seguinte: nem todas as pessoas receberam a mesma tarefa. E aqui é a parte que meu pai falou, do corpo. Do corpo tem as partes que são mais honradas. Tem muitos membros, mas também tem aquela parte que a gente não dá valor, né? O Júnior, né? O pastor Júnior na época, ele gostava muito de falar da questão do dedinho do pé, né? Não sei se lembram. Ninguém dá valor pro dedinho do pé. Então às vezes você vai lá e você só dá valor pro dedinho do pé na hora que você bate. Pum, bateu, ai, o dedinho do pé. E como dói. E muitas vezes a gente pensa como corpo também, só corpo assim, aqui é um corpo, então o Mer é a cabeça, né? Na cabeça é Jesus, né? Mas o Mer é o braço, não sei o que, o outro é o braço. E talvez a nossa igreja seja todo mundo aqui só o dedinho do pé. E dentro desse dedinho do pé, cada um é uma partinha do dedinho do pé. Porque é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não é só nós aqui, irmãos. Tem outras, né, no mundo todo. Então, não fique, minha vida não é extraordinária, o meu ano não foi extraordinário, e que não sei o que não aconteceu nada revolucionário. Que eu não sou aquele pregador poderoso, eu não sou aquele cantor que tem aquela voz. Mas você é importante, você tem valor no reino, o seu trabalho, ele tem importância. Sabe, irmãos, a gente só está aqui, eu tenho certeza, a gente está aqui ainda hoje como igreja. Porque e muitas vezes a gente não dá atenção, mas toda vez que a gente vai cumprimentar, por exemplo, a irmã Jandira, todo dia, pastor, não é agora, mas estou orando por você, eu oro por você todo dia. Eu oro pela igreja, eu oro pelos ministérios. E quantos anos, irmãos? E eu sei que como a irmã Jandira, a irmã Raimunda, muitas irmãs, e muitas vezes a gente não dá atenção, a gente só quer ver, a gente acha que a igreja está andando porque o pastor Mer, coitado, está pregando, ou porque o pastor Mário está pregando, ou porque o pessoal está tocando. Não, mas aquilo que nós não vemos, as pessoas que estão trabalhando agora, que você não está nem olhando, você não está vendo a pessoa trabalhar, mas tem gente trabalhando. E a importância dela para o trabalho é o mesmo. Ela está fazendo algo diferente, mas ela tem a mesma importância agora que eu estou pregando. Está dando aula para criança, está na porta, está trocando água, está limpando o banheiro. Tem o mesmo valor do reino para Deus. Então não fique cabisbaixo, porque eu não toco, eu não canto, eu não prego. Meu pai já falou tudo isso aqui, ele deu um spoiler da palavra. Mas você tem valor. Segundo, os membros do corpo que parecem mais fracos são os indispensáveis. É isso que a Bíblia fala, é a Bíblia que fala isso, é Paulo que fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Lembre-se que nem todos os servos receberam 5 talentos. Na parábola dos talentos,
Teve servo que recebeu 5, mas teve outro que recebeu 1 talento. Mas a dedicação daquele que recebeu 1 talento tinha que ser a mesma do que recebeu 5 talentos. E quando a gente lê o texto, a gente já fala, não, eu sou o que recebi 5 talentos. A gente nunca pensa que, eu não, Deus me deu 1 talento. Deus colocou 1 talento na sua mão. Você tem 1 talento. Não sei se você tem 5, se você tem 4, tem 3, tem 10. Deus colocou, você tem 1 talento. Cuide desse talento com a mesma dedicação, com o mesmo empenho daquele que tem 100 talentos. Com o mesmo amor. Deus não te deu uma igreja de 5.000 membros, com parede preta, com luz e com fumaça. Essa igreja que muitas vezes tá assim, é essa. Cuide dessa igreja, cuide desse corpo como se fosse uma igreja de 5.000 membros. Irmãos, Deus tem me dado assim, um alívio muito grande. Eu li um livro, estou lendo, não terminei na verdade, chama O Pastor Imperfeito. Tirou uma carga assim E Deus, irmãos, aqui não tem nada de diferente do que uma igreja de 5.000 membros. Deus me colocou aonde Deus queria me colocar. E se eu acabar a minha vida, e se eu morrer, e aqui nesse lugar, nesse mesmo prédio, foi aqui que Deus me colocou, foi aqui que Deus me deixou, e é aqui que eu tenho que cuidar. E é aqui que eu tenho que dar meu melhor. Então, irmãos, foi aqui que Deus te colocou. Você às vezes, não gosta da cara desse meu irmão chato, que não sei o quê. É aí que Deus te colocou. Cuide do seu irmão, ame o seu irmão com dedicação. Amém? Eu amo vocês, irmãos. Grandes realizações começam com disciplina e perseverança em coisas simples, pequenas e rotineiras. Porque você quer fazer algo extraordinário, você quer crescer, esse ano eu vou fazer algo sobrenatural. Amém. A gente olha para a igreja primitiva, né? E quem aqui não queria ser a igreja primitiva? Porque a gente toda vez fala, não, porque a gente ora, Senhor, a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja lá, Senhor, e não aquele tinha milagre, e o Pedro andava e a sombra dele curava e não sei o quê. Deus, a gente quer isso, a gente quer voltar para a igreja primitiva. Mas a igreja primitiva fala lá em Atos capítulo 2, que eles todos os dias perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Fizeram coisas grandes? Fizeram. Mas começaram com coisas pequenas, simples e rotineiras, que era todos os dias. Todo dia tem que orar, todo dia tem que ler a palavra, todo domingo eu tenho que aguentar meu irmão, toda quinta-feira eu tenho que ir na célula ver aquela mesma pessoa. Sim, irmãos, são através dessas coisas simples, que você muitas vezes não dá valor, é que Deus começa a fazer algo grande. Para você ganhar e correr uma maratona, irmãos, você tem que correr indo lá, correndo 1 metro, vai correndo mais metros, 100 metros, 100 metros, pra você correr a maratona toda. Você não pula daqui pro final. Para ganhar a maratona, são quilômetros, você tem que começar correndo metros. Então, eu não estou te desanimando a nada você fazer algo sobrenatural. Talvez Deus te chamou para isso, que é amém que você te chamou, porque eu estou junto aí, irmão. A gente vai viver juntos aí, mas talvez não. E talvez seja, mas lá no futuro. Mas comece com coisas pequenas. Fazendo, todo dia. Todo domingo. É todo domingo aqui na igreja. É toda quinta-feira, com as mesmas pessoas, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, né? Mas é aí que Deus está trabalhando. Você não quer ser a igreja primitiva? Foi assim que eles começaram. Foi assim que eles fizeram, com coisas simples e rotineiras que muitas vezes a gente não quer fazer. E eu preciso correr. E eu vou dar só um pulo aqui. E agora, para terminar, se você é cristão, você já é uma pessoa extraordinária. Amém? Fala para o seu irmão, você é extraordinário.
Fala, você já é, irmão. Fala, você é uma pessoa extraordinária. Por quê? Porque Deus habita dentro de você, através do Espírito Santo dele. Irmão, você quer a coisa mais extraordinária que isso? Quer uma coisa maior que isso? O que você está buscando, irmão? Deus habita dentro de você. Ele se move em você. Ele mora em você. Olha, amor, a gente não vai ter louvor, né? A gente mora em você. Já é uma dica de música, né? Quero que vá. Quando a gente falou aqui de super-herói, quem aqui não queria superpoder? Hã? Quem aqui não queria ter poder? Só eu. Então, só eu, o Marcão e algumas pessoas, né? Mas Jesus fala, pessoas, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você já tem poder, irmão. Você não precisa ser super-herói, não precisa ficar lá olhando para o Homem de Ferro, não. Você tem um poder, algo poderoso. Leia lá depois Efésios capítulo 1. O mesmo poder que levantou e ressuscitou Jesus dos mortos. Foi o que elevou Jesus e colocou ele cabeça sobre a igreja. E é ele que governa. E esse poder é hoje que está disponível para mim e para você. Você tem poder, irmão. Você tem poder, você é uma pessoa extraordinária. Você pode estender a sua mão, você pode curar, você pode fazer grandes coisas. Apenas comece com as coisas pequenas. Busque ao Senhor. Ame a Ele de todo o coração e creia, tenha fé que você já recebeu. Você não vai receber, você já recebeu, porque você é um cristão. Não precisa ficar olhando para Superman, não precisa ficar olhando para Batman, não, irmão. Você tem um poder que é verdadeiro, que não é ficção, que não é fantasia de filme. É algo que é real. Algo que é real. Que Ele está dentro de você. Por que somos extraordinários? Porque nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós estamos sentados nas regiões celestiais. Isso não sou eu que estou falando, irmão. Isso está na Bíblia. A paz que excede todo entendimento, que está lá em Filipenses. Paulo preso, trancado, e falando de uma paz que excede todo entendimento. E ele fala também de um amor que excede todo entendimento. Segundo, porque o cristão, ele é extraordinário. Porque o cristão tem atitudes extraordinárias. Porque o cristão, ele deve perdoar 70 vezes 7. Não é lógico que não é 490, irmãos. Isso é só uma maneira de falar. Mas é que o cristão, ele tem que perdoar sem limite. Não tem que ficar contando, fazendo continha. Já perdoei 1, 2, 3, não vou perdoar de novo. Ele simplesmente perdoa. Isso é fora do comum. Isso é extraordinário. E isso é ser cristão. O cristão, ele tem que amar seus inimigos e orar por aqueles que o perseguem. Isso não é extraordinário? Jesus fala, se fizermos bem somente às pessoas que nos amam e saudar apenas nossos irmãos, o que estamos fazendo de extraordinário? É Jesus que pergunta isso. Você quer ser uma pessoa, você quer ter um ano extraordinário? Perdoe mais, ame seus inimigos, ore por aqueles que estão te perseguindo. Esse é um ano, essa é uma vida extraordinária, de coisas sobrenaturais. Que se você falar para outra pessoa comum do mundo, ela não vai acreditar. Você fez isso, mas ele te persegue. Seu patrão puxa o seu tapete. Você está orando por ele, você trata ele bem. Sim, porque eu sou cristão e eu sou uma pessoa extraordinária, fora do comum. Eu não ando no padrão do mundo. Eu vou só ler para a gente terminar. Suas atitudes como amor, o perdão, humildade, compaixão, serviço, paciência, domínio próprio e outras mais que faz de nós pessoas extraordinárias. São essas atitudes que faz o cristão uma pessoa extraordinária.
E eu termino... Não, eu vou ler aqui ainda. Às vezes é mais fácil pensarmos em missões na África, ser uma banda, um pregador conhecido, fazer alguma coisa que parece que está mudando o mundo. Mas o difícil é amar o marido ou a esposa, cuidar e educar os filhos, obedecer aos pais, honrar o patrão, submeter-se às autoridades, amar, suportar e perdoar o irmão, manter uma disciplina diária de oração e leitura da palavra. Muitas vezes a gente fala, não, eu quero ter um ministério poderoso, eu quero ir para a África, eu quero fazer isso, fazer aquilo, eu quero montar uma ONG. Legal, irmão. Mas às vezes o extraordinário está em você amar a esposa, amar o marido, educar o filho, porque isso é difícil. Isso que é difícil. E muitas vezes a gente quer ter um escape dessas coisas. Mas é essa vida que o Senhor nos dá, para você cuidar daquele que Ele te deu. Cuidar da sua esposa, cuidar do seu filho, cuidar dos seus irmãos, cuidar do seu trabalho. Essa é uma vida extraordinária. Para uma árvore oferecer sombra, é preciso que antes ela tenha raiz. Você quer fazer muita coisa, quer oferecer sombra para muita gente, mas primeiro você precisa ter raiz. E raiz leva tempo, não é da noite para o dia. E são com, né? E agora sim, para acabar, eu quero ler um texto de um pastor, Tiago Santos. E ele diz assim: a sociedade de nossos tempos vai na contramão dessa ideia. De tudo isso que a gente está falando, de que Deus Ele trabalha e opera numa vida simples, numa vida rotineira. Chega a ser extenuante viver em um mundo tão competitivo e com desafios cada vez mais altos e insuperáveis. E é trágico constatar que essa tendência afeta a igreja cristã bem no seu cerne. Experiências espetaculosas, milagres extraordinários, superapóstolos, pastores celebridades, eventos hollywoodianos, teólogos e teologia de rede social e internet, enfim, todas essas coisas parecem fazer o frequentar os cultos dominicais e o viver a vida comum da igreja uma coisa apática e insossa. Que a gente olha, que eu falei, a gente olha para a rede social, tudo esse monte de coisa, e vê aquilo, e tem vontade, e tem desejo, e a gente muitas vezes não dá valor para a nossa vida aqui, para os nossos cultos de domingo, para a nossa reunião na célula, para a nossa maratona de oração, para nossos momentos de jejum, que são coisas que parecem entediantes, são coisas simples, mas o que vai acontecer? Irmão, faça e veja o que Deus vai fazer. Faça, Deus está trabalhando. Não fique vivendo a vida do outro, viva a sua vida. Você tem valor, você é extraordinário. Eu não estou aqui para levantar o ego, a moral, o ânimo, né? Mas meu pai até falou tem aqui, né, o dom de dar ânimo. Eu não sou essa pessoa com certeza, né? Hoje posso até, mas não sou. Eu sou meio que para derrubar, né? Mas você tem valor. O seu serviço tem valor, a sua vida tem valor, aquilo que você está fazendo tem valor para Deus. Se o mundo não te vê algo grandioso, Deus está te vendo, Deus está te olhando. Então, viva a sua vida, cuida da sua esposa, eduque os seus filhos, né? Cuida do seu marido, trabalha, sirva ao Senhor, sirva a igreja, sirva o seu irmão que está no seu lado, vá na célula, ame o seu irmão, suporte o seu irmão. Isso tudo é servir ao Senhor, é reino de Deus. Reino de Deus não é só fazer espetáculo e fazer coisas grandes. Se outras igrejas, e eu creio que outras igrejas foram chamadas para isso, e estão fazendo isso na direção do Senhor, mas talvez você ainda não está, nós não estamos nessa direção, ainda nesse propósito. E é nessa vida que nós temos aqui, diária, do cotidiano, rotineira, uma vida simples, como foi a vida de Ruth. Mas é na vida simples de Ruth que veio Davi, que veio Jesus. E é através de você que Deus está trabalhando e está fazendo. Amém? Meu irmão, deu para entender? Era muita coisa para falar em muito pouco tempo. Eu tentei ainda tesourar, mas você tem valor. Amém? Deus está agindo, está trabalhando através de você. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Irmão, não se incomode com a sua vida. Se incomode se você estiver em pecado, fazendo aquilo que não agrada a Deus.
Mas se você está servindo ao Senhor com fidelidade, com lealdade, com amor, permaneça firme. Permaneça. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza absoluta que você já influenciou e interferiu na vida de alguém positivamente. Talvez você não tenha nem visto, a pessoa nem voltou para falar nada, mas a gente influencia, a gente interfere em muitas vidas, mesmo sem receber muitas vezes aplausos, elogios, mas o Senhor está vendo tudo, e você vai receber dele a recompensa. Amém?